Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual que rezem por mim. Sigam-me nas minhas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Façam, como o assunto envolve cultura, façam o meu curso de crítica cultural no Kivify. Isso aí, por apenas R$ 199,90. Vocês terão acesso vitalício e o link está aqui na descrição. Comprem no todo, viu? Agradeço de antemão. E já que o assunto envolve cultura pop, eu peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal sobre cultura pop, que é o canal Mangá é Bom. O link também está aqui na descrição, né? Eu mando aqui um link para uma live excepcional sobre o assunto indústria cultural americana, para vocês entenderem. Olha, está vendo a maior comoção em torno da Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, ela é uma figura que, em primeiro momento, foi alçada como uma espécie de musa da direita mundial, como uma espécie de sex symbol da direita mundial, muito como a Brigitte Bardot foi quando era jovem, né? Muito como a Brigitte Bardot foi quando era jovem, né? Era muito querida por direitistas do mundo inteiro. E a Sydney Sweeney ela virou uma espécie de musa da direita, tanto da americana quanto até mesmo da brasileira, né? E Sydney Sweeney, vamos lá. Tem duas coisas que precisam ser ditas. Em primeiro lugar, os Estados Unidos são um país onde houve muita eugenia. No Brasil também houve, mas a sociedade brasileira meio que internalizou essa eugenia. O Brasil é um país abertamente eugenista, por isso que você não vai ver tanto esquerdista brasileiro caindo nessa conversa aí dos americanos. Mas isso aí deixou pessoas dos grupos que foram atacados, das minorias que foram atacadas, com muita paranoia quanto a esse assunto de eugenia e com razão. Com razão até. Apesar de que o objetivo dessa, dessa propaganda que foi feita com a Sydney Sweeney, uma propaganda de jeans de uma marca chamada American Eagle, eu acho que não tem nada, acho que não tem nada a ver com eugenia, muito claramente. É só um oi idiota de americano. Não tem nada de eugenia. Né, que no caso fizeram um trocadilho que envolve essa questão do. Trocadilho em inglês é pun, né? É, she has good genes, né? Que poderia ser tanto um jeans quanto um gene. Colocam lá a Sydney Sweeney com um jeans muito apertado, né? É um comercial particularmente erótico, que eu não acho nem muito saudável, e aí a esquerda americana ficou louca com isso aí. Ela surtou. Por quê? Em primeiro lugar, pelo motivo que eu mencionei. Porque a esquerda americana, a única pauta da esquerda americana que tem alguma legitimidade é essa defesa de grupos que foram marginalizados, porque nos Estados Unidos a eugenia foi um negócio muito violento. E muitos dos líderes desses grupos foram para a esquerda americana. Mesmo que a esquerda americana seja abertamente eugenista. A esquerda americana não faz muito segredo de esconder que é eugenista. Mas. Qual é o nome? Eu acho que os nomes dos autores. Eu acho que um deles é Leopold Achen. E o outro é alguma coisa Bartel. Eu não tenho certeza. Parece naquele livro Democracy for Realists. Os Estados Unidos são um país cuja sociedade é dividida em grupos. E as pessoas apoiam causas políticas nos Estados Unidos pelo apoio do grupo. O Partido Democrata é um partido que é abertamente, que não fez tanta questão de esconder que é eugenista. Mas as lideranças de certos grupos
nos Estados Unidos, não apenas não apenas de grupos raciais, mas também de grupos étnicos. Por exemplo, o Minnesota é um estado muito rural e muito conservador, mas que vota pelos democratas, porque os democratas tomaram conta de um partido local que era um partido de defesa das tradições agrárias, defesa da tradição do homem do campo. O Partido Democrata coopta esse tipo de gente. Como o americano não vota com base no pertencimento a grupo, então esses grupos apoiam o Partido Democrata e também apoiam a esquerda, porque o americano tem a tendência a mudar os seus valores de acordo, esse livro aponta esse aspecto muito bem, de acordo com o que pensa a liderança desses grupos. E principalmente a liderança dos partidos a que esses grupos são filiados. Isso é uma coisa que o PT tentou fazer, mas não conseguiu. Por exemplo, aquela palavra que começa com A, que o YouTube não quer que se fale aqui, ela é uma coisa que o PT nunca conseguiu colocar isso em amplo apoio popular. Já conheci até gente de fundações ligadas a esse negócio aí que me confessou um certo desalento nesses meios quanto a isso. Ainda bem, deu graças. Mas, no caso dos Estados Unidos, sim, esses líderes são muito eficientes no papel de persuadir as pessoas. Porque isso acontece é um mistério, mas o americano tem essa identidade de grupo. Então, veja, a esquerda americana, esses grupos marginalizados são meio que paranoicos com essa pauta de eugenia, com muita razão, diga-se de passagem, e isso aí é um gatilho para eles, apesar de que a propaganda em questão não é de eugenia de jeito nenhum, só um idiota de americanos. Vamos ser sinceros que é uma propaganda bem idiota. Esse é o primeiro ponto a ser levantado. Nossa, essa análise é complexa, viu? Essa análise é complexa. O segundo ponto que precisa ser levantado é o seguinte: é porque os grupos que apoiam a esquerda são grupos mais ou menos de pessoas normais que têm preocupações mais ou menos legítimas. Por exemplo, é claro que nos Estados Unidos o racismo é uma coisa desumana, apesar de que a esquerda tem uma culpa desproporcional por esse fenômeno. E a unidade de ação que domina a esquerda hoje é, em grande parte, herdeira de grupos que apoiaram o racismo e a esquerda americana sempre fez muita engenharia social de teor racial, diga-se de passagem. A esquerda americana tem um péssimo histórico de eugenia, mas ainda assim as lideranças dos grupos são dominados pela esquerda. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é o seguinte: não vamos falar do homem comum, mas o militante esquerdista americano é louco. O militante de esquerda americana tem qual perfil? Universitário, extremamente drogado, extremamente depravado, que quer ficar nu em todo canto. Esquerdista americano é louco. É louco. Eu já estive em fóruns de discussão no passado de política americana. Tive muito contato com esquerdista americano. Esquerdista americano é gente pirada. Gente desencontrada, louca, que geralmente tem problema com drogas. O esquerdista americano, em regra, tem muito problema com droga. Gente que tem problema com droga, que tem problema sexual. Geralmente degenerado, disfuncional. O esquerdista americano tende a ser degenerado, disfuncional. Que se dá bem quando
é de família rica, mas quando não é, costuma ser aquele cara bem fracassado. E mulheres extremamente depravadas, extremamente malignas. É o tipo de gente que compõe a esquerda americana. Gente louca, má. Gente esquerdista americano tem um perfil de louco, mal. Louco, mal, particularmente degenerado dessa parte rica dos Estados, dessas regiões mais ricas dos Estados Unidos, como é o caso da Califórnia, do, é, da Nova Inglaterra, dos Grandes Lagos, em menor grau, apesar de que o Michigan, a esquerda perdeu, né? Tipo Illinois, só retiveram o Illinois, mas tem muita gente com esse perfil. Então, é o tipo de gente que vive na tiete das mentes, né? Que vai interpretar tudo de uma maneira desfavorável, com a hermenêutica da suspeita insana. O esquerdista americano tem muito esse perfil do sujeito que entra na esquerda para pegar mulher, né? Isso é muito típico. Então, assim, geralmente esquerdista americano é sujeito louco, burro e mal intencionado. Só isso justifica eles terem criado uma consternação tão grande em cima de uma propaganda tão ridícula. E é gente que vê, que junta, às vezes, que junta um aspecto de histeria quanto a esse aspecto étnico com uma particular insanidade. Uma particular insanidade maléfica. Enfim, isso é a esquerda americana. E é um dos motivos, esses motivos todos, essa loucura toda da esquerda americana é um dos motivos para ela estar perdendo tanto espaço ultimamente. Porque eles se excederam demais nessa pauta de representatividade, de woke, né? Claro que esse woke, esse negócio de woke e representatividade, na verdade, é uma manifestação desse caráter étnico da política americana e que ganhou, no caso, um desvio particularmente degenerado, com a adesão a essas teorias pós-modernas. Aliás, o esquerdista americano, ele conseguiu convencer o americano quanto a muita coisa ruim, como é o caso dessa pauta que começa com A. Mas tem duas pautas que o esquerdista americano não conseguiu colocar na cabeça de nenhum grupo étnico que lhe é tributário. De jeito nenhum. Aliás, três. Essa pauta de armas é uma coisa que o esquerdista americano não consegue botar na cabeça das pessoas, de jeito nenhum, de nenhum grupo étnico, nem do branco, nem do negro, nem do judeu, nem de ninguém, nem desses grupos rurais ligados ao Partido Democrata, nem, não consegue. Segundo, essa pauta de ser a favor do crime, que deu tão certo no Brasil, que lá também existe, mas tem o nome de criminal justice, justiça criminal, essa pauta de ser a favor do crime, né? Isso é uma coisa que não conseguiram fazer com que vingasse lá de jeito nenhum, de jeito nenhum. E a terceira pauta, que isso até a esquerda americana, a grande maioria vê com maus olhos. Só a esquerda radical nos Estados Unidos defende essa pauta e a opinião pública americana é muito hostil à esquerda nesse aspecto no geral. Essa pauta é educacional. Essas pautas educacionais da esquerda são uma coisa que nos Estados Unidos é universalmente mal vista. Né? A esquerda só perdeu pontos disso aí. Esse foi um dos motivos para o Obama perder o respeito que tinha. Foi um dos motivos para a eleição do Trump. E também para a reeleição do Trump.
Quase todas as escolas socioconstrutivistas nos Estados Unidos foram fechadas. As escolas que operavam pelo método Paulo Freire, até onde eu tenho notícia, pela pesquisa que eu fiz, e eu fiz uma pesquisa até grande, quase todas elas foram fechadas. E até o próprio pragmatismo e as reformas educacionais de teor pragmatista são vistas nos Estados Unidos como uma coisa que foi um desastre. Até por gente da própria esquerda, até pela grande maioria da própria esquerda americana. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos todo mundo concorda. Que a pauta educacional de esquerda nos Estados Unidos é uma coisa. Que a pauta educacional de esquerda é uma coisa maligna. A americana é muito contra isso aí. É um dos motivos para eles não terem conseguido vencer ainda o Partido Republicano por completo. Porque isso é pouco falado no Brasil. Isso é pouco falado no Brasil. Pouquíssimo falado. Essas pautas educacionais ficam restritas a grupos de ideólogos, a grupos políticos. Quando eles tentam implantar isso aí, o negócio sempre tem um backlash muito forte. Aí a Sydney Sweeney, ela acabou vestindo a camisa porque ela realmente é uma pessoa de alt-right, ao que parece, ao que tudo indica. Né? Se isso é uma coisa boa ou não é, eu não sei. Né? Não sei qual é a dessa moça. Né? Não sei qual é a dessa moça aí, não. Sydney Sweeney, né? Confundi com Taylor Swift, eu acho, né? Sydney Sweeney, né? Que, assim, essas mulheres americanas aí, essas rednecks do sul dos Estados Unidos, que tem um jeito muito singelo, pra mim são tudo a mesma coisa. Né? Não vejo diferença nenhuma, não vejo diferença nenhuma. A americana sempre me dá uma coisa ruim, eu admito. Pois é fundamentalmente isso, né? A Sydney Sweeney, né? Espero que ela fique bem, né? Espero que ela fique bem. Agora ela souberam que ela é de fato filiada ao Partido Republicano. Não sei se isso é bom ou não, né? Poderia ser pior. Lembre-se, pessoal, esquerdista americano é louco. Pois um forte abraço a todos e até logo.